Encerrada a introdução, a gente vai falar agora da epilepsia ausência. Epilepsia ausência. Vamos lá, ausência. Primeira delas, vamos começar já por essa tabelinha aqui, tabela 1. Os achados vistos na ausência infantil, vamos chamar de CAI agora para ficar mais fácil. É o child, o C é de child, né? E a JAI, né? Ausência, epilepsia, ausência juvenil, J é de juvenil. Então a CAI infantil, a JAI juvenil, tá? Bom, vamos ver os achados? Isso aqui é bem interessante, né? Bem interessante. Olha só, a ausência infantil. Qual que é a idade de início? 4 a 10 anos. Mas pode também se estender aqui, olha aí, dos 2 aos 13. Como está escrito aqui, né? Abaixo de 4 anos, toma cuidado. Pode ser outra coisa. É exatamente o que ele fala. Então, 4 anos a 10 anos, mas pode ir de 2 a 13, mas cuidado abaixo de 4. A juvenil, de 9 a 13 anos. Só que a juvenil pode começar também entre 8 a 20 anos. Então, entre 8 a 20, juvenil, entre 2 a 13, ausência infantil. O desenvolvimento é normal nos dois casos, mas você pode ter distúrbio de aprendizagem, TDAH. Ou seja, né, alterações cognitivas aí, leves, né, coisa discreta. Dificuldade de aprendizagem, um pouquinho de dificuldade de atenção, agitação, né? Frequência das ausências. Então, você tem de 1 a mais de uma crise por dia. 1 a mais de uma crise por dia. Ausência juvenil, menos de uma crise por dia. Duração típica, 3 a 20 segundos, 5 a 30 segundos. Praticamente a mesma coisa. É menos de 1 minuto. A duração é sempre menor que 1 minuto. A gente pode colocar até o seguinte, né? Olha aqui, ó, vai até 30. Pode colocar menor, tirar 1 minuto aqui, menor que 30 segundos. Menor ou igual a 30 segundos. Pronto. Tá aí. Tá resolvido. Ausência típica. Outros tipos de crise. Febril pode ocorrer ocasional. Mas será que está relacionado à epilepsia ausência? Isso é uma dúvida, né? Vamos ver se ele fala no texto depois, né? Crise generalizada tônico-clônica. Raramente precede ou ocorre durante um período de crises de ausência frequentes, mas pode ocorrer mais tarde na evolução, quando se transforma em outro IgE. Crises generalizadas tônico-clônicas. Pode preceder e comumente ocorre durante o período das ausências frequentes. Crise mioclônica. Se você tiver um mioclonus importante, uma crise mioclônica importante, você exclui esse diagnóstico aqui. Não é CAI. Não é ausência da infância. Do mesmo modo, se você tiver um mioclonus muito importante, você exclui a epilepsia ausência juvenil. E o eletro? Atividade de fundo no eletro, como é que é? Atividade de fundo no eletro na ausência infantil, você vai ver o OIRDA, que eu mostrei agora há pouco para você. Eu mostrei acho que no outro vídeo, né? Então vamos dar uma olhada de novo. Eu estou gravando tudo de uma vez, mas eu mostrei para você no outro vídeo, que é isso aqui, né? É um delta, você pode ver que aqui a gente tem um delta, né? Olha aqui, ó, 1, 2, 3,5 em 1 segundo, é um delta. Ele é meio pontudo, né? Ele é imbricado, ok? E ele é bem pontudo e às vezes tem alta amplitude e pode, inclusive, se projetar para as regiões anteriores aqui, ó. Mas isso aqui é um OIRDA, não há dúvida. É OIRDA porque, olha aqui, ele vai se repetindo ao longo do traçado. Ele é OIRDA porque ele vai se repetindo, né, ao longo do traçado. É um delta, predomínio occipital,
O IRDA é occipital intermitente rhythmic delta activity. E esse paciente aqui é um paciente que tem ausência. Olha lá as descargas generalizadas ponta-onda dele. Ponta, poliponta onda, predomínio anterior, difusas bilaterais e simétricas para os eletrodos homólogos. Resposta fotoparoxística é rara. Resposta fotoparoxística dispara as pontas ondas generalizadas em 15 a 21%, mas não induz crise nos pacientes com ausência. A estimulação fótica dispara também, do mesmo modo que em 25, aqui é 15 a 21, aqui é 25, mas não induz crise também. Hiperventilação induz as descargas em 87% dos pacientes. O eletro mostra o quê? Essas descargas, ponta onda 3 Hz, a amplitude aqui, ó, 2,5, aqui já é 2,5 a 4, tá vendo? E aqui 3 a 5,5 Hz. Então, ponta onda generalizadas, né? 21%, olha que interessante. 21% tem crise de ausência começando com as descargas numa frequência 2,5 Hz, a ponta onda, né? E 43% tem ausência começando com uma descarga a 4 Hz. Então, olha só, 21% começa a 2,5 e 43% começa a 4 Hz. O que quer dizer isso? Que geralmente é comum você ver o início das descargas mais rápidas e depois com o passar, à medida que a crise vai se prolongando, né? A crise eletrográfica, a ponta onda vai ficando mais lenta. Vai ficando mais lenta. E daqui a pouco você vê só atividade lenta e normaliza o traçado. É mais ou menos assim que a gente vê. Falando agora da hiperventilação negativa, né? Se você não vê descarga ponta-onda generalizada na hiperventilação por 3 minutos num paciente que não está medicado, você exclui. Então ele está dizendo para a gente o seguinte aqui: paciente sem medicação com ausência infantil, 100% tem que apresentar descargas na hiperventilação. E descargas desorganizadas são menos frequentes. Quer dizer, descargas com morfologia atípica. Tem que ter aquela morfologia ali que a gente viu nesse traçado, né? Aqui, ó. Tá vendo? As descargas, elas são, olha aí, generalizadas, bilaterais, simétricas. E o predomínio da descarga, aqui a gente está vendo FP1, FP2, F7, predomínio anterior. A amplitude está alta, não tem problema, a gente baixa. Vamos baixar um pouquinho aqui, ó. Baixa para 20 aqui, pronto, dá para ver melhor, tá? Caso aqui, ponta onda, poliponta onda, né? Descargas desorganizadas, ou seja, descargas têm uma morfologia mais atípica, tem uma morfologia mais fragmentada, que é um outro termo que eles usam aqui. Ela aparece 8 vezes mais frequentes do que na CAI. Essa questão da fragmentação das descargas ser maior na ausência juvenil, a gente pode ver aqui, né? Então, nós temos aqui descargas, ponta-onda, como ele descreveu lá, começando mais rápidas, e elas vão ficando mais lentas com o passar do surto, né? Do paroxismo. Mas veja que a morfologia aqui é muito bonita, né? Você tem realmente ponta onda, ponta onda, ponta onda, bilateral, simétrica, para eletrodos, para canais homólogos. Uma atividade bem estruturada, que parece aquelas imagens de livro mesmo. Paciente de quanto? 10 anos de idade com ausência. Vamos pegar agora aqui uma paciente de 27 anos com crises generalizadas tônico-clônicas e ausências também. Então veja que já é um traçado em sono. E note como as descargas, e isso aqui é que é a fragmentação que ele fala das descargas, né? Não tem aquela morfologia bonita. Você tem uma ponta, 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 uma atividade aqui por uma onda, uma pós-descarga, ou que seria uma onda lenta bem mais lenta, uma pequena ponta aqui, uma onda lenta de maior amplitude, uma ponta,
uma onda lenta mais demorada. Quanto tem aqui? Provavelmente aqui uns 300 milissegundos de duração na onda lenta. Então, é diferente essa imagem que a gente vê nas epilepsias generalizadas idiopáticas dos adolescentes mais velhos um pouquinho, que saíram da infância já, e da ausência. Note a diferença, como realmente é mais organizada essa descarga e essa aqui é mais fragmentada. Então, concluindo, né? Ausência e, no caso aqui, ausência juvenil. Continuando, então, a epilepsia ausência da infância ocorre em crianças que, do ponto de vista, sob outros aspectos, né? Sob o ponto de vista de outros aspectos, é uma criança totalmente normal. E ela tem crises que são pelo menos diárias, com essas pontas ondas que a gente acabou de ver aí, 2,5 a 4 Hz, generalizadas assim que começa a crise. As crises de ausência são provocadas pela hiperventilação. O exame neurológico fora das crises é normal. O desenvolvimento e a cognição são normais, mas você pode encontrar ali TDAH, pode ver também dificuldades de aprendizagem e outras alterações cognitivas mais leves, mais sutis, não é? As crises são breves, mas ocorrem em salvas. A epilepsia remite em 60% das crianças dentro de 2 anos do início, ou seja, no começo da adolescência. Vamos dar uma olhadinha nessa tabela 3 aqui. Essa tabela 3 descreve para a gente a epilepsia ausência. Então, os critérios diagnósticos da ELI para ausência. Então, as crises, você tem ausências típicas. Alerta. O que é o alerta? Vamos ver aqui o alerta. Do que é que se trata? Alerta. Critérios que são ausentes na maior parte dos pacientes que têm a síndrome, mas raramente podem ser vistos. Os alertas sozinhos não excluem a síndrome, mas devem levar, né, o clínico a repensar no diagnóstico e prosseguir na investigação para afastar outras condições. Quanto mais alertas estiverem presentes, menos confiante pode ser a asserção a respeito do diagnóstico da síndrome. Então, pode ser que seja ainda mais, deixa a dúvida se começarem a surgir muitos alertas. Então, você tem crises, ausência típica. Alerta. Se você tiver crise generalizada tônico-clônica antes ou durante o período das ausências, período mais frequente de crises, né, você começa a duvidar que aquilo é uma ausência. As paradas, né, com uma duração típica maior que 30 segundos, ou uma confusão pós-ictal ou fadiga também. É outro sinal de que pode não ser uma crise de ausência. E há ausências ocorrendo menos que com intervalo diário. Então, pelo menos uma crise por dia deve ocorrer para você ficar mais tranquilo em relação ao diagnóstico de ausência da infância. O que é que exclui o diagnóstico? Qualquer uma dessas crises. Então, crises mioclônicas muito importantes, mioclonias oculares proeminentes, ausência mioclônica, crise de ausência mioclônica, né? Crises atônicas, crises tônicas, ausências atípicas. Aqui a gente já vai começar a pensar mais em encefalopatia epiléptica mesmo, né? E você tem também aqui prejuízo focal da consciência. Eu achei muito interessante o uso, né, desse prejuízo da consciência aqui focal, porque fica mais claro para a gente, é mais fácil de entender o que é que está se dizendo do que se você falasse aqui uma crise descognitiva. Uma crise descognitiva pode significar qualquer coisa, né? Então, ficou bem mais claro aqui, crise, uma consciência prejudicada de modo focal.
Bom, essas são as crises. O eletro. O eletro deve mostrar paroxismos ponta-onda generalizada 3 Hz. Na verdade, 2,5 a 4 Hz. No começo da ausência, assim que começou, não é? Você tem o surgimento das pontas ondas. O que é um sinal de alerta para a gente? Alterações epileptiformes consistentemente unilaterais. Daí você já começa a achar que não é uma ausência típica. Já pode ser uma crise focal. Falta de ativação na hiperventilação das pontas ondas generalizadas se o paciente não estiver tomando medicamento e se ele fizer a hiperventilação por pelo menos 3 minutos. Já levanta também a suspeita. Outra coisa que pode levantar a suspeita, você gravar uma ausência típica, né, aquela crise de parada, importante, sem o correlato no eletro, numa criança que tem história de ponta-onda 2,5 a 4 Hz, ponta-onda generalizada. Por fim, coloque-se aqui, lentificação persistente da atividade de fundo na ausência de sedação ou medicação. Eu achei curioso porque aqui, esse último alerta, né, se a gente comparar aqui com os achados que excluem o diagnóstico, você vai ver também aqui a lentificação difusa da atividade de fundo. E aqui, persistente lentificação da atividade de fundo na ausência de sedação ou medicação, que é a mesma coisa, né? Então, possivelmente esse critério, ele não deveria estar aqui. Deveria estar só aqui nos excludentes aqui, né? Que definitivamente excluem a crise. Idade de início, 2 a 3 ou 11 a 13 anos. Você fica em dúvida, exclui o diagnóstico se você tiver ausências abaixo de 2 anos, começou abaixo de 2 anos, ou acima de 13 anos. Então você pensa em ausência a partir de 2 anos até 13 anos no máximo. O desenvolvimento no início da crise. O que acontece na ausência? Você pode ter um discreto comprometimento intelectual. O que é que descarta a ausência? Se você tiver um comprometimento intelectual profundo ou moderado. O exame neurológico é normal, mas se você tiver aqui alterações neurológicas relevantes, você pode estar pensando já em excluir esse diagnóstico. Na imagem, você não tem, a neuroimagem é normal, né? Então alterações relevantes na neuroimagem aí também podem excluir o diagnóstico. Estudo genético. Se você pega quadros que começam a se tornar atípicos, então se indica, se você constatar, né, para excluir o diagnóstico, um líquor cefalorraquiano com uma glicose baixa e a variante patogênica, né, SLC2A1, esse gene aqui ele pode ser testado, né? Você não testa na maior parte dos casos, mas aí lá e coloca aqui, ó, fortemente recomendado em crianças com início abaixo ou igual a 3 anos de idade, microcefalia ou alguma dificuldade intelectual significativa. Então você faz a investigação do gene SLC2A1. Então as ausências são desencadeadas pela hiperventilação. O exame neurológico é normal, que a gente acabou de ver, né? A epilepsia remite em 60% das crianças dentro de 2 anos do início. A epidemiologia, qual seria? A incidência da ausência da infantil, né, ausência da infância, é aproximadamente 6,3 a 8 crianças por 100 mil por ano. Isso corresponde a aproximadamente 18% das epilepsias nas crianças em idade escolar. É bastante, 18%, é bem significativo, né? O contexto clínico aqui. Então, o típico, qual que é o contexto típico? Uma criança de 4 a 10 anos, a amplitude toda vai de 2 a 13 anos, mas principalmente 4 a 10. Se a criança tiver 10 anos ou mais, a gente tem que fazer a diferenciação entre a ausência infantil e a ausência juvenil.
que vai depender o quê? Vai depender da frequência do número de crises por dia, né? Se tiver uma ou mais por dia, já fica mais aí, se tiver só esse tipo de crise, né? Você fica mais com ausência infantil. Os achados do EEG, como a gente viu agora nas imagens que eu mostrei, eles podem ajudar a distinguir, ou você pensar pelo menos mais numa CAI do que numa JAI, né? A ausência da infância é mais comum em meninas, 60 a 75% dos casos, e uma história de crise convulsiva febril pode existir em 10 a 15% das crianças. Como já vimos, o desenvolvimento é normal, mas pode aparecer alguma dificuldadezinha de atenção, algum déficit de atenção, um TDAH não apresenta, essas crianças não apresentam alteração cognitiva importante. Alguns estudos mostraram aqui altas taxas de depressão e de ansiedade, o que é uma coisa bem plausível, né? O exame neurológico e a medida da cabeça também são normais. Na tabelinha a gente vê a indicação de se investigar os casos de ausência laboratorialmente nas crianças abaixo de 3 anos. O texto comenta que em crianças abaixo de 4 anos, o diagnóstico do transportador 1 de glicose, né, da deficiência desse transportador, associado com o gene SLC21A, deve ser pesquisado, né? E deve ser pesquisada essa deficiência, e você encontra em 10% dos pacientes. Nos casos atípicos, naqueles casos que saem do padrão da ausência infantil. É interessante notar a mudança entre os critérios de 89, né, da ELAI, 1989, para a ausência da infância em relação aos critérios de agora, né? Então, persiste aqui a idade de início como critério, as crises muito frequentes, várias a muitas por dia, não é pelo menos uma, como se fala agora. O EEG ictal apresenta as descargas simétricas, síncronas bilaterais 3 Hz, na atividade de fundo normal, só que exclui, né, o que presumivelmente exclui as descargas assimétricas, fragmentadas e assíncronas, 3 a 5 Hz, descargas generalizadas. Então aqui, na classificação anterior, exclui as descargas fragmentadas. E o que eu achei interessante é que agora na classificação, as crises generalizadas tônico-clônicas, elas são alerta para a possibilidade de não ser uma ausência. Entretanto, na classificação de 1989, as crises generalizadas tônico-clônicas eram aceitas apenas se elas desenvolviam mais tarde na adolescência. Então, esse é um conceito que eu tinha também, de que a ausência só tinha ausência, né? Se as crises generalizadas tônico-clônicas surgissem, você deveria pensar numa outra possibilidade, mas na classificação atual, há a possibilidade de você ter crise tônico-clônica sim, na ausência, e você ainda ter aqui a ausência da infância, né? A história natural da ausência da infância diz que ela é responsiva a medicamentos, né? Ela responde bem, ela remite no começo da adolescência em 60% dos pacientes, e aqueles pacientes restantes evoluem para um outro tipo de epilepsia generalizada idiopática. A falta de automatismos motores pode se correlacionar com um resultado pior. Então, se não existirem aqueles automatismos peculiares da ausência, da crise de ausência, o prognóstico pode ser pior nesse artigo da ELAI. Tipo de crise: ausência típica, tem um início súbito, uma completa perda de consciência na maior parte das crianças. A criança fica com os olhos parados, ela fica olhando fixo para o horizonte, que é o staring. Ela perde a expressão facial e tem interrupção da atividade. Aí surgem os automatismos orais
e manuais, em 86% dos pacientes, e você pode apresentar também piscamento, abertura ocular e mioclonos bem sutis das pálpebras e periorais. Isso ocorre em 76,5% dos pacientes. Então, esses automatismos, né, tanto os orais, né, 86%, quanto os palpebrais ou mioclonos perioral, 76%, eles são muito frequentes. Assim que termina a crise, você tem um retorno imediato à atividade, ainda que algumas crianças possam momentaneamente ficar confusas até que elas se orientem, né? A duração é de 3 a 20 segundos, uma média de duração de 10 segundos das crises, mas raramente dura mais que 30 segundos. A incontinência e a perda do controle postural também podem ser vistos. As crises tipicamente ocorrem várias vezes ao dia, mas muitas vezes elas não são reconhecidas. O comentário que eu falei, né, sobre as crises generalizadas tônico-clônicas nessa classificação, as crises, esse tipo de crise generalizada convulsiva, né, raramente precede ou ocorre durante um período de crises de ausência frequentes. Mais comumente, elas começam na adolescência, que é o que estava na classificação anterior, frequentemente após a resolução das crises de ausência. E podem indicar que está ocorrendo uma evolução para outra síndrome de epilepsia generalizada idiopática. Crises mioclônicas, outras que as mioclonias sutis ocorrendo durante as crises de ausência, não são vistas na epilepsia ausência da infância. Se ocorrerem mioclonos proeminentes durante as crises, né, com elevação dos dois braços, postura tônica, deve-se pensar aí num tipo mais raro de crise, as ausências mioclônicas, que são vistas em síndromes de epilepsias nesse padrão, né, ausência mioclônica. Eletroencefalograma interictal, a gente já discutiu, mostrei para vocês aqui a presença do OIRDA, Occipital Intermittent Rhythmic Delta Activity, ocorre em 21 a 30% das crianças com CAI, né, com epilepsia ausência infantil. São aquelas ondas delta em ritmo que a gente viu na imagem, a frequência de 2,5 a 4 Hz, e elas podem ter uma aparência imbricada, pontuda, como está descrito aqui. Os paroxismos 3 Hz, de 2 a 4 Hz, das descargas generalizadas ponta-onda são vistas e elas podem se fragmentar no sono. Esse aqui é o comentário, né, que a gente viu na outra classificação, que provavelmente elas não fragmentariam aqui. Aqui já se aceita a fragmentação dessas descargas no sono na ausência da infância. Elas, inclusive, eles falam aqui, olha, essas descargas generalizadas fragmentadas, né, ponta-onda, podem aparentar localização focal ou multifocal, mas você não tem consistência daquilo numa área única. Pode variar de área para área, né, mostrando que, na verdade, é uma descarga fragmentada, mal formada, né? Muitas vezes não está chegando ali no escalpo de maneira adequada. A morfologia dessa descarga focal ponta-onda é similar à descarga generalizada ponta-onda, mostrando que é só uma fragmentação, é só uma descarga mal construída, né? Mal gerada no traçado. As polipontas ondas podem ser vistas na sonolência e no sono apenas, mas não durante a vigília. A estimulação fótica intermitente dispara, né, as descargas ponta-onda generalizadas em 21% dos indivíduos. Então, isso aqui é o EEG interictal. O EEG ictal na ausência infantil. Você vai ter descargas generalizadas ponta-onda 3 Hz, 2,5 a 4 Hz novamente.
nos primeiros segundos da crise, assim que se inicia a crise, né? No primeiro segundo da crise, né, de ausência. Aproximadamente 21% dos pacientes têm pelo menos só algumas ausências começando a 2,5 Hz. 21% começam a 2,5 Hz. E 43% começam a 4 Hz. Geralmente começa mais rápido e, na verdade, depois vai lentificando um pouquinho a ponta-onda. Descargas desorganizadas, definidas por ritmo ictal breve, menos de 1 segundo, caracterizado, né, por essas interrupções transitórias, né, ou ondas de frequências diversas ou morfologia diversa, são menos comuns do que na epilepsia ausência juvenil. Então, geralmente na epilepsia ausência infantil é mais organizadinho, como a gente viu no modelo que eu mostrei para vocês. As ponta-ondas generalizadas na crise de ausência são provocadas por hiperventilação na maior parte dos pacientes não tratados. Ponta-onda mais lenta que 2,5 Hz não é vista. A ponta-onda lenta, né, com menos de 2,5 Hz, sugeriria para a gente aqui uma encefalopatia, um comprometimento mais grave, vamos dizer assim. Se uma criança não tratada faz uma hiperventilação por 3 minutos e não surgem as descargas, a criança sem medicação, você deve excluir o diagnóstico de ausência da infância. Neuroimagem, não tem nenhuma alteração na neuroimagem. Você vai fazer nos casos em que você acredita que não é ausência. Teste genético não é parte da rotina. Aqui uma imagem, né, de uma descarga, de uma crise, né, típica de ausência. Como essa que eu mostrei aqui para vocês, né? Aqui a descarga fragmentada da ausência juvenil e aqui a descarga bem organizada, predomínio anterior difuso e bilateral da ausência infantil. Então, você só faz a investigação genética também se você não acreditar que aquilo não é uma ausência infantil. Ele comenta aqui no artigo, poucos genes conferem aqui um risco monogênico para a ausência infantil. Poucos são conhecidos, né? Identificados através de estudos familiares, onde muitos indivíduos afetados com epilepsia generalizada idiopática são estudados, ou estudos de coorte bem larga, né? Aí você vai ter o GABA-RG2, GABA-RG1 e o SLC2-1A como genes associados à ausência. Um dado aqui importante, quando você considera testagem, quando você tem ausências iniciando-se abaixo de 4 anos de idade. Né? Na tabelinha ele fala 3 e aqui ele fala 4, então é por volta de 3 a 4 anos. Então você faz uma testagem do gene SLC2-1A. E nesses casos atípicos, cerca de 10% das crianças têm essa deficiência do transportador 1 de glicose, né? O GLUT1, né? E especialmente se você tiver aqui achados atípicos, como ele fala, dificuldade intelectual, distúrbios de movimento, resistência à medicação ou uma história familiar muito importante. Tem também o caso aqui das CNVs recorrentes, as microdeleções, etc. Não vou me ater muito a isso aqui. Outras investigações nos casos típicos não são necessárias. Ele volta a repetir aqui novamente a necessidade de se pesquisar o SLC2-1A no caso de hipoglicorraquia, em casos atípicos, mas não é o caso da ausência típica, né? Diagnóstico diferencial, epilepsia com mioclonia palpebral, epilepsia com ausência mioclônica, outras epilepsias generalizadas com ausências atípicas
e a epilepsia mioclônica, epilepsia ausência juvenil, que começa após os 10 anos de idade. Então são aqui os diagnósticos diferenciais. Ver se ele comenta mais algum aqui. Comprometimento ou prejuízo focal da consciência em crise são frequentemente distintas pelo quadro focal não motor que se inicia, o fato de serem mais prolongadas, não é? O fato de durarem mais de 30 segundos e de você ter os achados pós-ictais associados à sonolência, dor de cabeça, e o EEG mostra o foco. Então, diagnóstico diferencial. Alterações não epiléticas são várias, é o daydreaming, inatenção e os tiques oculares. Então, isso aqui é ausência infantil, na nova classificação da ELAI.